Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do portal TreinaWeb. Eu sou o professor Bruno Baltarejo, no curso de After Effects CC. Nessa aula a gente começa o bloco de render, no qual a gente vai aprender um pouco mais sobre como funciona a renderização do After Effects, e daí eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre ordem de render. Então eu vou começar criando aqui uma nova composição. Nessa nova composição vou dar um nome aqui de ordem de render, e daí eu vou jogar aqui vários vídeos na timeline. E a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui para vocês é que a ordem de render desses vídeos, quando o After vai começar a processar os arquivos, é pela ordem de empilhamento. Então ele vai processar o teu arquivo. Depois que ele gerou esse arquivo, vendo os efeitos, as máscaras, os modos de camada e tudo mais, ele lê o próximo. Quando ele lê esse próximo, ele lê os efeitos, as outras informações, as máscaras, modo de mistura dessa camada, e daí funde com a camada de baixo, de acordo com a transparência e o modo de mistura. Daí ele lê a próxima, daí ele vê os seus efeitos, suas máscaras, seus modos de camada e funde com a de baixo. Então a primeira ordem de render que você tem é de acordo com a ordem de empilhamento. A camada de cima sempre tampa a camada de baixo. Isso vocês já sabem, já viu bastante disso durante o curso, não tem nenhuma novidade. Quando você está trabalhando com ordem de 3D, daí a ordem de render fica através da sua distância do ponto zero. Se um objeto está no ponto zero, outro no ponto zero, outro no ponto zero, vai ser pela ordem de camadas, porque todos estão no mesmo local, e daí o que vai definir sua ordem de render é a sua ordem de camada. Agora, se eu jogar aqui uma camada, por exemplo, 3 para trás, tá vendo? Joguei 3 pixels. Independente da ordem de camada, ele está 3 para trás, que é o caso do Manuel. Se eu trazer 3 para frente, 3 aqui é 3 pixels, agora ele está 3 na frente. Então, independente da ordem de render, ele está 3 pixels na frente dos demais. Então, ele vai pensar da seguinte maneira: quando os objetos são 3D e eles estão na mesma distância, o que está na ordem de camada está na frente. Quando eles têm distâncias diferentes, por exemplo, menos 3, menos 2 e 0, vai só depender do tamanho da distância que eles estão do ponto zero. Isso é o que vai determinar a ordem de render deles. Isso porque eu não tenho nenhuma câmera. Daí, se eu tiver uma câmera, vai ser também a ordem de distância, só que daí a distância da câmera. Quando você não tem nenhuma câmera, ele considera que o ponto zero é o ponto que a câmera está olhando, menos que zero é mais próximo da câmera, mais que zero é mais longe da câmera. Daí, se você tem uma câmera, daí ele vai calcular de acordo com onde você pôr essa câmera no cenário. Bom, mas se eu tiver uma camada 2D, por exemplo, eu vou pegar essa bola e vou deixar bidimensional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver entre os objetos 3D que estão juntos qual que está mais perto da câmera, vai colocar na frente, o outro ele vai colocar atrás, e daí ele vai inserir o objeto 2D por cima, separando esses 3Ds. Por exemplo, vocês conseguem ver que o Emanuel está na frente e o vídeo está atrás, pela ordem de distância do 3D. Mas se eu jogar o vídeo para cima da bola e eu ativar a bola, eu quebro a ordem de render. Como ela está desativada, ele ainda considera aqui como isso não existindo, como se ele não existisse. Mesma coisa que se eu desligar o olhinho e fazer isso, ele não existe. Eu cliquei aqui no Shy para esconder e ativei o Shy para esconder. Então o objeto não existe. Beleza? Daí o que ele vai considerar na ordem de render aqui vai ser só a distância. Mas se eu colocar um 2D no meio, ele tem que renderizar os 3Ds que estão junto, daí os 2Ds, daí os 3Ds. Beleza? Bom, aqui tem um detalhe que não influencia a ordem de render ainda, mas ele influencia a qualidade do render. Se você clicar nessa barrinha, ele diminui a qualidade do render, tá? Você tem aqui 3 opções de qualidade, e daí ele vai diminuir a qualidade do teu render só para deixar mais rápido o teu preview, beleza? É essa caixinha, você clica ali, e ele diminui a qualidade do render. Ela também tem aqui no menu, na verdade eu não sei aqui no menu exatamente onde fica, porque eu nunca venho pelo menu, mas ele também tem aqui no menu, como você aqui, qualidade. Melhor, metade ou wireframe. E daí as opções de acabamento das bordas. Então você tem como mudar a qualidade do teu objeto. Eu vou deixar aqui na melhor qualidade. Bom, então a gente aprendeu que a primeira coisa que é relevante na ordem de render é se ele é 2D e 3D e a ordem de camada. A próxima coisa que é relevante é o render interno de cada camada. Então, por exemplo, se eu tenho uma camada e nessa camada eu desenho uma máscara, e daí depois que eu desenhei uma máscara eu aplicar um efeito como o Roughen Edges, e daí eu aplicar um segundo efeito como Drop Shadow, esses efeitos que eu apliquei também seguem uma ordem de render. Vocês conseguem ver que a sombra que eu criei
ela está sendo criada com a mesma forma do Ralph and Edges, porque ele considera assim: primeiro vem as camadas, depois vem os efeitos. E os efeitos vêm na ordem de cima para baixo. O efeito que está em cima é aplicado primeiro, depois o efeito que está embaixo. Se eu alterar a ordem, ó, ele altera a visualização do objeto. Vocês vão conseguir ver, ó, que eu estou fazendo Ralph and Edges pós Drop Shadow. Você consegue perceber que aqui, ó, a borda do vídeo não está mais tendo essa comida? Porque ele está cortando o resultado final do vídeo mais a borda. E daí ele não vai comer isso daqui porque isso não é mais borda, isso é parte do Drop Shadow. Beleza? Então a ordem que você tem aqui, os objetos, altera o seu resultado final do visual. Tá? A ordem dos seus efeitos altera o resultado final de como esses efeitos são aplicados. Bom, outra coisa que é importante é que a transformação do objeto é aplicado após os efeitos. Está vendo que eu estou girando o objeto e eu estou gerando os efeitos? Porque a gente tem a seguinte ordem. A gente tem primeiro o objeto, daí as máscaras, daí os efeitos, depois ele move o objeto depois de tudo isso aplicado. Então é o objeto, máscaras, efeitos e daí a movimentação. Então quando eu estou girando meu objeto, eu estou girando tudo. O objeto e os efeitos. Porém, tem um detalhe. Quando você trabalhar com objetos vetoriais, ele não segue essa ordem de render. Por exemplo, esse objeto aqui do Emanuel, ele por enquanto não é vetorial. Então se eu jogar um Drop Shadow nele, eu vou aumentar aqui a distância e aumentar a dureza para a gente conseguir perceber bem. Essa versão preta ali é o Drop Shadow dele. Se eu vim aqui e eu girar meu objeto, que nem eu comentei, quando o objeto não é vetorial, você tem primeiro as máscaras, que nesse caso não tem nenhuma, daí os efeitos na ordem de empilhamento e daí as transformações. Tá vendo? Agora, se eu ligar o vetor, eu tenho a transformação acontecendo antes do efeito. Você consegue ver que o efeito não está girando junto com o objeto mais? O efeito está na direção que eu defini, na distância que eu defini, e ele não move mais junto com o objeto. Obviamente, eu primeiro estou transformando o objeto e depois é aplicado o efeito. Então o efeito leva em consideração a forma do objeto, mas a transformação acontece antes da aplicação do efeito. No outro caso, quando eu desligo sozinho, a transformação acontece depois, e daí eu estou movendo o efeito junto. Nesse outro caso, a transformação acontece antes. Daí o efeito vai levar o resultado da transformação, e não o contrário, a transformação vai levar o efeito junto. Bacana, né? Então a ordem de render é influenciada pelo fato do objeto ser 3D ou não. Beleza? Então você tem aqui no caso a máscara, daí a transformação e daí os efeitos. Bom, imagine que você quisesse transformar e depois aplicar a máscara. Por algum motivo você quer que na tua animação você mova o objeto, mas a máscara não mova junto com o seu objeto. Só que a máscara, tanto na opção 3D como não, ela ainda acontece antes da transformação. Tá vendo? Tanto 3D ou não, tanto vetor ou não, ela acontece antes da transformação. Os efeitos mudam de ordem com a transformação, mas a máscara não. A máscara primeiro, depois a transformação. Imagine que você quisesse que ele primeiro se animasse, ele ficasse ali girando. Então vou pedir aqui para ele girar aqui algumas voltas. E depois eu queria mascarar esse resultado final. Como eu quero recortar o resultado final, eu posso fazer de algumas maneiras. Primeira maneira que eu poderia fazer, eu poderia ter um novo sólido, mascarar esse novo sólido, e daí aplicar um Track Mate. Eu vou vir aqui e vou aplicar o Track Mate. O Track Mate acontece depois de tudo que aconteceu na camada. Então vai ser a camada no vetor, vai ser a transformação da camada, vai ser a máscara, a transformação da camada, os efeitos. Se ele não é vetorial, é máscara, efeitos e transformação da camada. O efeito e a transformação que mudam de ordem. Depois vem os Track Mates e os modos de mistura. Isso vem depois de tudo dentro da camada ter sido calculado. Outra coisa que eu poderia fazer também, se eu não quisesse usar Track Mates, seria agrupar. Dar um Ctrl Shift C. Na hora que eu agrupar e eu mover os atributos para dentro, todos os atributos do efeito estão acontecendo lá dentro. Então quando eu estou mascarando, agora eu não estou mascarando mais aquela camada, eu estou mascarando o render final daquela camada, pois os atributos estão lá dentro ocultos. Então também eu estou quebrando a ordem de render fazendo isso. Beleza? Então a ordem de render pode influenciar a forma que você animar e você tem que usar artifícios como esse, de você agrupar o objeto ou você usar Track Mates.
Outra coisa também que faz parte da ordem de render é você aplicou efeitos de camada. A gente vai ver os efeitos de camadas no outro módulo, tá? No módulo avançado. Eu vou vir aqui nos efeitos de camada, Layer Styles, Drop Shadow. Eu estou aplicando outro Drop Shadow, só que eu coloquei o Inner Shadow. Deixa eu voltar lá. Layer Styles, Drop Shadow. Tá. Eu estou aplicando um Drop Shadow ali, e eu não sei se vocês estão vendo que o Drop Shadow, ele está fazendo um Shadow do meu objeto e da sombra do meu objeto. Por quê? Vocês já perceberam, a ordem de render acontece os estilos de camada depois dos efeitos. Então, meu estilo de camada está levando em consideração a transformação e os efeitos. Isso é independente de ser vetor ou não. Se eu quebrar o vetor, ainda assim os estilos de camada estão levando junto o efeito. Então, olha, ele está levando a transformação, os efeitos e a máscara, depois entre os estilos de camada. Beleza? Então, isso também faz parte da ordem de render, os estilos de camada. Você encontra os estilos de camadas lá no menu e depois eles ficam aqui dentro da camada aqui no Layer Styles. Tem um outro detalhe, quando você usa estilos de camada, ele não serve a intersecção 3D mais. Lembra que eu comentei que a ordem de render do 3D é os objetos estão mais próximos da câmera, dos objetos estão mais longe da câmera. Se algum desses objetos tiver Layer Styles, ele considera como sendo um objeto bidimensional. Por mais que você ligue o 3D, ele tem que, depois que vai juntar com as outras camadas, ele tem que fletar o estilo de camada com a camada, e daí ele quebra o espaço 3D. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, todos esses objetos em 3D, tá? Todos estão em 3D. Mas eu quiser, por exemplo, trazer a bolinha mais próximo da câmera, você sabe que é um valor que eu ponho negativo e ele fica mais próximo da câmera. E se eu colocar positivo, é mais afastado. E vocês vão ver que mesmo assim ele não passa o bonequinho lá do Emmanuel, por causa que o boneco do Emmanuel não faz parte do objeto 3D, do render 3D, só por causa do estilo de camada. Se eu falar no estilo de camada e eu desligar ele, ó, agora ele está atrás da bolinha, agora ele está na frente da bolinha, agora ele está atrás, agora ele está na frente. Então, os estilos de camada quebram o render da ordem de 3D. Você tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então, como eu estava dizendo, os estilos de camada são calculados depois da máscara e dos efeitos, que já são calculados depois da transformação. Se você ligar vetor, daí é a máscara, daí é transformação, daí são os efeitos, daí são os estilos de camada. Daí ele considera isso fechado e vai para a próxima camada. Se ela for 3D também, ele calcula a distância entre esses objetos. Se ele for bidimensional, ele só empilha com o objeto anterior, daí já usando também os modos de mistura e os trackmates. Complexa essa aula, né? Mas façam alguns testes, brinquem um pouco com seus objetos, e quando alguma coisa está errada e você não está conseguindo entender muito bem por que está dando errado, pode ter certeza que tem alguma coisa a ver com ordem de camada. Por exemplo, você tem lá um círculo, ou nem precisa ser um círculo, tipo, eu tenho aqui um sólido, novo, sólido, e nesse sólido eu vou aplicar aqui o Sphere, para deixar esférico. E daí eu decidi que eu quero ter uma textura, então eu vou aplicar também o Fractal Noise. Se eu colocar o Fractal Noise depois da esfera, ele é aplicado por cima da esfera. Se eu colocar antes, ele é aplicado e é esferizado junto. Então isso já é ordem de render, você lembrar que a ordem das camadas afeta o seu resultado final. E se eu ligar aqui o solzinho, que é o que faz o vetorial, e eu tentar mover, ó, tá vendo que ele não sai o efeito do lugar? Porque o efeito acontece depois da transformação. Agora, se eu desligar o solzinho, eu estou movendo o efeito, porque o efeito é antes da transformação. Então, vários detalhes acontecem por causa da ordem de render, e daí você tome cuidado para ver se está certinho, e qualquer coisa você dá uma ajustada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver daí como renderizar de fato seus arquivos, e a gente se encontra lá. Até breve!